Cumprimentar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos coloquem em pé mais uma vez. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Ruth. No livro de Ruth, no capítulo 1, né? Nós vamos ler a partir do versículo 19. Ruth, no capítulo 1, e versículo 19. Eu escolhi esse texto, irmãos, eu já explico para os irmãos por quê. No versículo 19 diz assim: assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito tanto mal. Os irmãos podem se sentar. Agora, o que nós lemos nessa história de Ruth, que eu vou contar para os irmãos hoje, e sempre procuro contar de uma perspectiva diferente, porque há muita coisa na Bíblia que não se esgota com uma nem duas pregações. E o que nós vemos aqui, o que passa batido diante de nós, é por que aconteceu tantas coisas ruins na vida de Noemi. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: a nossa vida, ela é uma concessão divina. Deus nos concedeu o direito de viver, mas a responsabilidade pelo que nós fazemos com a nossa vida é uma coisa totalmente nossa. Então, alguém pode viver de uma tal maneira, numa desobediência a Deus, e alguma coisa de boa Deus tirar dessa vida. Então, existe uma diferença entre quando a gente vai falar. Quando a gente vai falar, a gente tem que saber para que está falando. Se é para crente que conhece a Deus, que conhece a Bíblia, ou se é uma pessoa que não conhece a Deus. Porque no caso da Noemi, nós temos que entender que Noemi era uma judia devota a Deus. Ela era uma pessoa religiosa. Ela não era simplesmente uma judia, mas ela era uma pessoa que amava a Deus. O marido dela chamava-se Elimeleque, que quer dizer Deus é meu rei, né? Ou meu Deus é rei. E essa história se passa no tempo dos juízes. Acontece que, pelas palavras que nós vamos ver Noemi falar aqui, eles eram pessoas de boa vida, eles tinham muitos bens, eles eram ricos, não é? Eles eram, quando ela diz assim, cheia parti, e vazia o Senhor me fez voltar. Por que essa mulher sofreu tanto? E os dramas que Noemi passou, meus irmãos, você pode estar passando agora, né? Eu posso estar passando, muita gente pode estar passando de forma diferente, mas eu digo para você, Deus está sempre no nosso meio. E Deus está sempre conosco, sempre para aliviar o nosso sofrimento, sempre para nos dar a paz. Eu me lembro de uma passagem bíblica onde a Bíblia diz assim, Deus diz assim: Israel, se tu me desse ouvidos, se tu tivesse me ouvido, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Segundo a gente entende, quando se anda pelas promessas da Bíblia, dos salmos, da lei de Moisés, quando ele dizia: olha, se vocês andarem no caminho do Senhor, vocês serão abençoados quando entrar, vocês serão abençoados quando sair, bendita a tua amassadeira, benditos os teus animais. Isso, irmãos, havia muitas bênçãos de Deus prometidas para quem fosse fiel a Deus, para quem fosse obediente aos mandamentos dele, né? Quando alguém se levantar contra vocês, um de vocês vai fazer fugir 1000, né? Vocês vão ter tanta prosperidade que vão esvaziar os celeiros para que entre a colheita nova.
Então havia essas bênçãos, meus irmãos, na lei de Deus havia isso. Mas ele disse assim: mas se vocês quiserem andar contrariamente comigo, se vocês virarem as costas para mim, se vocês andarem fazendo a própria vontade, andando pelos próprios caminhos, então maldito serás quando entrares, maldito quando saíres, maldito a tua amassadeira, maldito a tua plantação, maldito os teus animais, maldito o fruto do teu ventre. E Deus então amaldiçoava tudo. Por quê? Porque essas bênçãos, essa felicidade, a bênção de viver uma vida em paz, em harmonia, irmãos, um lar em harmonia, uma vida harmoniosa, uma vida de paz, que é tudo que um ser humano quer e que Deus nos promete. Mas isso é para os obedientes, isso é para quem anda com Deus, isso é para quem exerce uma comunhão com Deus. Não é uma coisa que você vai vir buscar aqui e você vai desperdiçar no mundo, não é? Essas bênçãos são para os fiéis. Aleluia. E então Elimeleque, ele faz uma coisa que muitos de nós faz também. Ele se precipitou porque havia uma fome na cidade, havia uma fome no país, mas ele era bem de vida, ele tinha condições. As pessoas que ficaram lá durante essa fome, nem todos morreram de fome, porque quem tinha condições sempre se sai bem, sempre tem como se sair. E ele simplesmente saiu, né? Talvez sem perguntar a Deus, porque, irmãos, quando a gente tá bem, a gente não pergunta a Deus, né? Quando a gente quer comprar um guarda-roupa, quando a gente quer mudar de casa, quando a gente quer mudar de cidade, quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem bem, a gente não pergunta nada a Deus, a gente faz tudo que está na cabeça da gente, a gente faz, né? Porque para que eu vou perguntar a Deus? Eu quero morar em Gramado, eu vou lá, aí eu vendo minha casa aqui, eu compro outra lá, porque eu tenho dinheiro, ou eu alugo minha casa aqui, eu vou pego meu carro e vou passar e vou ficar lá, ou então eu vou morar na praia. Ninguém pergunta, nem quer saber se Deus aprova aquilo ou não, porque se Deus nos quer usar de alguma maneira, Ele quer em algum lugar, em algum canto que você esteja. E eu aprendi uma coisa aqui. O que é que anda perdido? Uma coisa anda perdida quando ela anda fora do seu lugar. Quando ela não está no seu lugar, está perdido, né? E eu já ensinei muitas vezes isso para os irmãos aqui. E uma das coisas que eu mais me lembro é da chave. Na nossa casa não tem um chaveiro. Então se a gente chegar em casa e jogar a chave em cima do sofá, em cima do criado, quando a gente precisar de sair, né, pegar o carro, você vai ficar quase doido. Onde é que está minha chave? Onde é que está meu... Olha, procura no chaveiro. Porque o chaveiro é o lugar onde se guarda a chave. Vai lá que ela está lá. Ah, mas não está lá, então ela está perdida. Porque se ela estivesse no lugar dela, você não precisaria andar procurando. Você vai lá, ela está lá. Ah, cadê meu chinelo? Está em cima do guarda-roupa. Não, onde é que você coloca o chinelo? Ah, geralmente debaixo da cama. Então procura lá, bota lá. Se você sempre colocar ele no lugar dele, quando você procurar, ele vai estar lá. Né? Então, aí Elimeleque, como qualquer um de nós, tem a vida boa, não precisa de nada. Você sabe de uma coisa? Eu não vou ficar aqui, eu vou lá para Moabe. E eles foram para Moabe. Ele pegou Noemi, pegou os bens dele, os bens que ele tinha, os carneiros, quem sabe as vacas, quem sabe os boi, quem sabe as fazendas, fez aquele montão de coisa, o ouro, o dinheiro que ele tinha. Não, vou me mudar, vou para outro lugar, não quero ficar aqui. Não perguntou para Deus. A gente sabe disso. Você sabe por que a gente sabe disso? Por causa das próprias palavras. As palavras de Noemi vai entregar ela. Quando ele chegou lá, não demorou muito e aconteceu já uma tragédia. Logo chegando lá, Elimeleque morreu. Presta atenção o que é, meus irmãos, uma vida fora da direção e da vontade de Deus. Mas coisa boa Deus tira também de onde é ruim, porque Ele é Deus. E uma pessoa que tem a consciência de que pode fazer a diferença, ela faz a diferença. E uma dessas pessoas era Ruth, que nós vamos falar dela ainda também. Mas a primeira pessoa que chegou, morreu Elimeleque, né? Logo quando chegou.
Segundo o Talmud, meus irmãos, é uma coleção de livros dos judeus, que uma coleção de livros que eles fazem comentário da Bíblia. E eles dizem que Elimeleque estava fora da direção de Deus, e por isso essa tragédia alcançou eles. Porque eles eram crentes. Se eles fossem ímpios, se eles fossem pessoas que a gente nunca ia saber falar dele, mas ele era um homem de Deus. E Noemi também era uma devota. Tanto é que ela não para, mesmo no meio de toda essa agonia, ela permanece fiel a Deus. Mas ela diz: o Senhor testifica contra mim. Deus desceu a mão sobre mim. Deus me encheu de amargura. Mas por que Deus te encheu de amargura, mulher? Passou-se pouco tempo, então quando o marido dela morreu, os 2 filhos delas se casaram com mulheres amonitas. Bom, ele já não estava na terra deles. Pela lei de Deus, eles não podiam contrair matrimônio com outras pessoas de outras nações por causa da idolatria. Porque geralmente essas mulheres arrastavam eles para a idolatria do seu próprio povo. Ele estava numa terra estranha, né, de deuses estranhos, e ela fez uma coisa, e Noemi, certamente sem um marido para orientar, deixou que os filhos delas se casassem com 2 mulheres amonitas, que era Orfa e a Ruth. Claro, alguns dizem assim: mas eles se casaram porque elas se converteram. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a verdade é que, conforme eu já disse, os próprios judeus dizem que, pelo fato dele estar fora da vontade de Deus, começaram a vir essas dificuldades na vida dela. E aí o que acontece? O nome de um era Malom e como? Vocês lembram do nome ou não? Quilion. Você sabe o que quer dizer o nome desses homens? Um queria dizer doença, enfermidade. O Malom era enfermidade, era doença. E o Quilion quer dizer assim, acabado. Ai meu Deus, como é que se bota o nome desse de uma pessoa? Terminado, acabado. Parece que a tragédia vai atrás, né? Como é que se coloca o nome? Chama o acabado ali. Chama o terminado. Então já parece que vai tudo dirigindo uma coisa para umas tragédias. E daqui a pouco, depois de 10 anos ali, morrem os 2. E eles morreram meio que parelho, assim, meio que na mesma época. Um morreu, depois o outro morreu. E então essa mulher, irmãos, dizem que poucas coisas na antiguidade eram piores do que uma mulher viúva. Uma mulher que não tivesse filhos para cuidar dela. Olha, e outra coisa, você vê como era uma coisa tão desagradável e que não era da vontade de Deus, que nem Ruth nem Orfa tiveram filhos, 10 anos. Quer dizer, também era um indício de que a bênção de Deus não estava na vida deles. Porque agora Noemi poderia ter netos, né? Porque são os homens e os descendentes mais novos que vai cuidando dos que vão ficando velhos. Mas 10 anos casados, não tiveram filhos. Nem Malom, nem Quilion morreram sem deixar descendentes, sem deixar filho. O que para Noemi ainda era uma tragédia ainda maior, porque ela se sentia ainda mais amaldiçoada, vamos dizer assim, sem a bênção de Deus na vida dela. Porque ela não tinha netos, e agora os filhos dela morreram, também não tem descendentes. Onde é que vai acabar a descendência dessa mulher? Agora eu não tenho mais marido, eu não tenho mais filho, quer dizer, apagou-se a minha memória da face da terra, porque antigamente eles tinham muito disso, né, de perpetuar o nome da família e tudo mais. Então passou-se ali 10 anos, aí ficam 3 mulheres, né, totalmente desamparadas, uma já avançada em idade, como a Noemi, e as suas 2 noras, que por força talvez da tradição, né, ou quem sabe da própria lei, elas estavam presas a Noemi. Elas não podiam simplesmente dizer assim: olha, morreu o teu filho, eu vou me casar com outra. Elas até podiam fazer isso, mas
Mas, irmãos, existem princípios, né? Os costumes antigos era assim, não vamos fazer isso, não podemos deixar essa mulher sozinha. Quem vai cuidar da Noemi? E Noemi falou assim: bom, agora eu vou embora para minha terra. O que eu vou fazer aqui? Eu vou morrer de fome aqui. E ela sabia que lá na terra dela tinha vindo fartura, tinha chovido, as colheitas estavam boas, então ela vai embora. Aí os irmãos olham por essas palavras dela, que eu marquei aqui em 4 lugares. As noras dela que saíram para ir com ela, foram acompanhando, tipo assim, é como alguém que você acompanha até o portão da sua casa. Então elas foram acompanhando até os termos, até a fronteira do país onde elas estavam, porque era natural que elas fizessem isso, para ajudar elas a carregar as coisas. Mas quando estava chegando perto, Noemi, irmãos, aí começa toda uma história de como Deus se manifesta através da nossa vida. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: justiça, muitos têm justiça como um castigo, mas justiça, meus irmãos, a justiça dá a cada um o que lhe pertence. A justiça não só castiga, a justiça recompensa. A justiça dá à pessoa o que é direito. A justiça é um instrumento de paz. Quando a gente fala que Deus manifesta a justiça nos caminhos tortuosos do homem, é porque Ele é justo, e mesmo sabendo que os homens estão andando por um caminho torto, por um caminho errado, mesmo assim Ele se faz presente, tentando ajudar aquelas pessoas naquela circunstâncias que elas encontraram para o sofrimento delas, e que Deus não queria que seja assim, porque as promessas de Deus sempre nos falam de coisas boas, sempre nos fala de coisa boa, né? Feliz serás, tu vai comer do pão do teu próprio trabalho, você vai ser assim, você vai ser próspero, tudo o que você fizer prosperará. Mas isso é para quem anda com Deus. E ela era uma pessoa que tinha consciência disso. Então, irmãos, a dignidade humana é uma coisa fantástica, uma pessoa que tem dignidade. E quando eu digo assim, meus irmãos, o título dessa mensagem é fidelidade a toda prova, é porque eu vou mostrar para você que uma pessoa fiel, ela não é, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a isso, eu sou fiel a meu marido. Mas uma pessoa, para ser fiel, ela tem que ser, antes de tudo, fiel a si mesmo, fiel aos princípios, fiel àquilo que ele acredita, fiel àquilo que ele abraçou como verdade. Você precisa se olhar no espelho, chegar no espelho, olhar para si mesmo, olhar para dentro de si e não sentir vergonha daquilo que você é, porque você é fiel aos seus princípios. Quando você não estende sua mão para fazer mal para o outro, quando você diz assim: eu não vou fazer isso porque eu não sou um canalha, eu não vou fazer isso porque eu não sou um sem vergonha qualquer, eu não vou fazer isso porque eu não sou um desonesto. Então você é fiel a si mesmo, não é? E quando você é fiel a si mesmo, então você é fiel nos seus relacionamentos, você é fiel com Deus, porque você é uma pessoa fiel. Não é uma fidelidade forçada, mas é uma coisa que você é de fato. Aleluia. E Noemi falou assim: minhas filhas, não é justo que vocês venham comigo. Irmãos, tem tanta coisa boa nesse relacionamento dessas mulheres, e tanta coisa ruim também. Ruim o momento. Se coloque, leia essa palavra e se coloque no lugar dela. 3 mulheres desamparadas, sem ter para onde ir, sem ter dinheiro, sem ter trabalho, eu vou arrumar emprego aonde? Quem vai dar um emprego para uma pessoa já avançada em idade? Não, filhas, não é justo isso. Voltem para a sua família, volta para a tua casa, vão achar outros maridos. Eu libero vocês desse compromisso que vocês têm comigo. Isso, meus irmãos, é a dignidade de um ser humano. Coisa que é uma coisa que você deve se curvar diante de uma pessoa que age dessa maneira, porque ela o tempo todo, ela não estava pensando no bem dela, ela estava pensando no bem da outra. Diz assim: não, minhas filhas, você é nova, volta para a tua casa.
E elas disseram, as duas disseram: não, Noemi, nós não vamos te deixar sozinha. Né? Nós não podemos. As duas falaram a mesma maneira. E choraram, choraram, choraram muito. E andaram mais um pouco. Noemi falou: não é justo que vocês venham comigo. E insistiu pela segunda vez: volta, minhas filhas. E aí elas de novo caíram no pranto, choraram as três, certamente se abraçando, chorando, chorando, porque é muito duro a separação. Era dura a situação que elas estavam, desamparadas. Me pergunte, onde é que estava Deus ali? As pessoas dizem assim: tá, e agora, Noemi, onde é que está Deus? Deus estava junto delas. Sabe como Deus estava junto delas? A própria forma como essas duas mulheres cercaram ela. Né? A maneira como as noras dela, você vê que, olha, Noemi, você está no caminho errado, seu marido está no caminho errado, você está indo por um caminho que você vai sofrer, você vai trazer tragédias para a sua vida, você vai trazer sofrimento para a sua vida, mas mesmo assim eu estou ali, através da vida de Ruth, de uma mulher que disse: não, eu vou cuidar de você. Deus não nos abandona, irmãos. Deus não abandona. Deus assim: nunca, jamais te deixarei. Isso é quem é fiel, a pessoa que é dele, que pertence a ele não deixa. Então, assim, por que Deus não fez nada? Mas ele estava fazendo. Ela não estava desamparada totalmente, porque as duas estavam dispostas a ir com ela, só que ela não aceitou, porque ela era uma pessoa também muito honesta. E aí a órfã chegou e abraçou a sogra e chorou, 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 e se despediu e resolveu ir embora. Ela também não fez errado, porque o que faria? O que eu faria? O que você faria? Mas acontece que Ruth tomou uma decisão ainda melhor do que a dela. E aí ela, pela terceira vez, ela disse assim: minha filha, volta também, tu viu que a tua cunhada voltou? Volta também. E ela disse: não, eu não vou voltar, Noemi, eu vou ficar contigo. Aí ela diz assim: por quê? Não, minhas filhas, porque a minha é muito amargo, mais amargo do que isso que vocês estão fazendo, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Quer dizer, eu estou sofrendo, vocês não precisam sofrer também. Eu errei, eu estou pagando pelo meu erro, mas eu não quero que vocês sofram por causa de mim. E aí elas choraram. E aí chega Noemi para falar com Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Ela diz assim: olha para Ruth, e meus irmãos, uma pessoa que era fiel a si mesma, uma pessoa que era fiel aos seus próprios princípios. Irmãos, como é que você sabe que uma pessoa é fiel se você não chegar no momento crucial como esse, onde ela tem que mostrar que é fiel? É fácil a gente dizer que é fiel, é fácil a gente dizer que: Senhor, eu te sirvo, Jesus, eu te amo, meu Deus, eu te amo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas são as provações, irmãos, que mostra, que revela o que está dentro de nós. Então é nessas provações que a Noemi viu realmente quem era Ruth. E Ruth se conheceu a si mesma, dizendo: eu estou disposta, não quero nada. E ela diz assim: não, porque aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que pousares ali pousarei eu, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu fiz uma comparação a semana passada aqui, irmãos. E eu digo: o que é que você acha que Deus espera de nós, que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Irmãos, Deus só quer a fidelidade. Tudo que Deus quer de nós é fé, fidelidade, confiança nele. A nossa vida com Deus, irmãos, é um relacionamento de confiança. Nós confiamos em Deus
E as provações nos mostram que nós somos dignos dessa confiança. Por que que Deus precisa me provar se Ele sabe quem eu sou? Por que que Ele precisa provar os crentes se Ele sabe quem são eles? É porque Deus precisa mostrar para eles quem eles são. Precisa mostrar para eles, não, vou mostrar para você quem você é. E aí tem essas provações, como o caso de Jó, que Deus assim, eu sei que você é fiel, Jó, eu sei, mas outros não sabem, então vamos mostrar para eles o quanto você é fiel. Luta, irmãos, provações, dificuldades, né? São coisa terrível, que todos nós devemos evitar, queremos evitar e em certa medida podemos evitar. Mas, irmãos, existem coisas que são inevitáveis, e uma delas é a morte. Uma delas é a morte. Então, como é que Deus poderia ter abençoado Noemi? A morte vem de qualquer forma. Poderia não ter vindo tão cedo para o marido dela? Poderia não ter vindo tão cedo para os filhos dela, se ela estivesse andando nos caminhos do Senhor, se ela estivesse obedecendo a Deus? Mas ela estava certamente fora da vontade de Deus, né? Mas Deus estava presente. Lembra daquela mensagem que eu preguei, que Deus escreve certo por linhas tortas? É isso aí. Você está no caminho errado, você está fazendo as coisas erradas, mas Deus aproveita alguma coisa para tirar alguma coisa de bom ali, porque Ele está presente na nossa vida. Ele está ali presente conosco, olhando o nosso drama, vivendo conosco, mas também nos experimentando e nos dando a oportunidade de escrever nossa própria história. Foi o caso da Ruth. A Ruth não tinha nada a ver com isso. Ela não sabia dos deuses da Noemi, ela não sabia da terra, não sabia do povo, mas ela disse assim, a questão é o seguinte, Noemi, eu não vou te abandonar. Não tenho coragem, não tenho condições, eu não posso fazer isso. É o meu compromisso moral que eu tenho contigo. Eu tenho esse compromisso comigo de não te abandonar, não te deixar. Então o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde tu morrer, eu vou morrer. Onde tu comer, eu vou comer. Onde tu dormir, eu vou dormir. Eu vou ficar contigo. Não me mande, mas te deixar que eu não vou deixar. Aí, onde está a justiça, traz recompensa. Deus não estava torcendo para aquelas mulheres deixarem Noemi, para fazer pior a situação dela, mesmo que ela estivesse fora da vontade de Deus. Ele não estava torcendo por isso, muito pelo contrário, ele estava olhando a atitude daquela menina, daquela moça, da Ruth. E os irmãos para os irmãos terem ideia de quem era Noemi, que quando eles chegaram na cidade, toda a cidade se comoveu, eles conheciam ela. Essa é Noemi. Olha só o que diz o versículo 20. O versículo 19 diz assim: e sucedeu, assim pois foram-se ambas e até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por elas. Sabe sabe aquela mudança? Aquela mudança que você tem que fazer de madrugada para ninguém ver? Acho que era a mudança da Noemi, trazendo os cacos, mal vestida, né? Com os vestidos lá, sei lá, roto, velho. Essa é Noemi? Não é assim quando a gente conhece alguém bem, que tem dinheiro, que é rico e tal, tudo mais, e você vê ele na pobreza, arrastando uma carroça? Quem é essa mulher? Parecendo uma mendiga, vamos supor assim, né? Eu estou apenas conjecturando aqui com os irmãos. Essa é Noemi? Mas será que você é Noemi? E aí ela diz assim, então ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Veja que, como qualquer um de nós, irmãos, ela atribui a Deus o sofrimento dela. Ah, se eu furei o pneu do carro, foi Deus que me castigou. Ah, cortaram a minha luz, foi Deus que não me deu dinheiro para pagar. Tudo a gente quer jogar toda
toda a culpa do nosso infortúnio em Deus, sendo que a própria consciência dela está dizendo que o erro foi dela, de não andar, porque Deus não quer isso para a vida, para a nossa vida e para a vida de ninguém. E então ela diz assim: então me chamai Mara. Aí ela diz: ó, cheia parti. Mara, se você, Noemi, você estava cheia? Cheia quer dizer, eu tinha tudo, não é? É isso que ela quer dizer quando ela diz assim, ó, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Isso é o que dá quando a gente está fora do nosso lugar, quando a gente está fora da direção de Deus. Está abençoada, está cheia da graça de Deus, está cheia das bênçãos de Deus, mas a soberba, a arrogância, o orgulho, a questão da pessoa achar que faz da vida o que bem quer, que vai para onde quer, que faz o que quer, sem se importar, e não se importam mesmo com a vontade de Deus, elas não estão nem aí para o que Deus quer da vida delas. Não, eu tenho dinheiro, eu posso morar onde eu quiser, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o carro que eu quiser, eu tenho dinheiro, eu posso comprar a casa que eu quiser, eu tenho dinheiro, eu posso comprar a roupa que eu quiser. Eu queria saber, se você saísse com 100 ou 200 reais, dizer assim, ó, esse é o dinheiro que eu tenho para comprar roupa para mim, para o meu marido, para os meus filhos, para mim, para o meu marido e para os meus filhos. Eu queria ver como seria a sua atitude. Se você antes não dobraria os seus joelhos e diria assim: Jesus, me ajuda, abençoa esse dinheiro, me guia, me dirige. Ah, Senhor, será que eu levo essa blusa? Ah, Senhor, será que eu levo essa calça? Ah, Senhor, será que vale a pena comprar esse produto? Mas quem está numa boa é soberba, arrogante, não precisa da direção de Deus, não precisa saber o que Deus quer da vida dela. Então, cheia a partir, quer dizer, eu estava bem, eu tinha tudo, eu parti cheia, e agora voltou vazia. Cheia parti, porém vazia tornei. É assim, né? É assim que os crentes fazem, né? Eles vão, aí depois vem tudo quebradinho, tudo doente, cheio de problemas. Só que eu digo uma coisa: o mal, alguns males não voltam. Por exemplo, os filhos dela não ressuscitaram, o marido não ressuscitou, né? A vergonha da humilhação ela também passou, mas Deus estava com ela, apesar de tudo. Quando abençoou Ruth, quando a justiça de Deus se manifestou, trazendo a uma pessoa que não esperava nada, que não queria nada, que apenas tinha um compromisso consigo mesmo, com a sua consciência, de dizer assim: eu não vou te abandonar, Noemi, eu não posso conviver com esse pesadelo, eu tenho que levar isso, eu não vou levar esse pesadelo comigo. E aí Deus abençoou, como os irmãos sabem, abençoou Ruth, e ela chegou lá, com pouco tempo arrumou o marido mais rico da cidade, né? E alguém, olha, e se você for olhar bem essa história de Ruth, você vê que a mão de Deus estava em tudo. Olha, Noemi, onde é que tu fosse, minha filha? Eu fui num campo. Tu sabe de uma coisa? Aquele sujeito é parente do nosso morto. Ele tem um dever, uma obrigação contigo. Acabou a mulher casando com Boaz, né? Que está na linhagem de Jesus Cristo, como os irmãos sabem. E foi, se não me engano, o bisavô do rei Davi. É assim, meus irmãos, a justiça não é castigo, a justiça recompensa cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que ele merece. Se você merece castigo, você será castigado. Se você merece recompensa, você será recompensado, porque a justiça de Deus é perfeita. Então, irmãos, como eu penso assim, a vida é tão curta, né? A Bíblia nos oferece essa oportunidade de sermos felizes, né? Por que agora está desistindo? Por que essa malignidade? Por que deixar Satanás tomar conta do nosso coração? Porque eu acho uma perversidade sem tamanho, uma pessoa que não pensa no bem da outra,
Muito pelo contrário, se puder prejudicar, ele quer prejudicar. Quando na realidade a gente pensa 2 ou 3 vezes, porque o mal é como um bumerangue, ele volta. Quem semeia o mal, colhe isso mesmo. E você não vai poder dormir em paz enquanto você tiver planejado o mal contra o seu irmão, porque a justiça de Deus há de te alcançar, ou para o bem ou para o mal, porque Deus não faz acepção de pessoas, tá? Então, os irmãos, pensem nessa palavra, meditem nessa coisa, e sejam fiéis a si mesmo, sabe? Seja fiel a si mesmo, diz assim: não, eu tenho vergonha na minha cara, eu nunca faria uma maldade com uma pessoa, eu nunca deixaria de lado meus compromissos, eu nunca deixaria de fazer, porque, irmãos, quando a gente tem a consciência limpa, a gente tem força, a gente tem caráter, a gente pode enfrentar outras pessoas. Uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não tem moral, uma pessoa que anda, uma pessoa falsa, uma pessoa que por dentro dela é oco, ela é só a casca, a gente vê a pessoa por fora. Isso Deus não quer. Deus não quer. E por isso eu fiquei pensando naquele dia, né? Eu disse assim, disse aqui para os irmãos: olha, Ivana, aqui ó, eu botei um monte de coisinha ali, disse assim: olha, é Deus olhando para aqueles anjos, né? Olhando, aquele é fiel, aquele não é, aquele é fiel, aquele não é. Mas um dia vai chegar aonde vamos provar a fidelidade deles, porque eu não vou ficar com uma pessoa falsa comigo, uma pessoa que eu sei que é capaz de me trair e fazer assim. E você sabe que o mesmo aconteceu com os discípulos. Jesus chamou 12 apóstolos e um deles era um traidor. E Jesus dizia: entre vocês tem uma pessoa assim, entre vocês tem a... e não vai ficar aqui. E, irmãos, é muito terrível isso daí. Isso é uma coisa muito triste, viu, irmãos? A gente tem que ter essa... E quando Jesus, na noite que foi traído, disse assim: olha, essa noite um de vocês vai me trair, eles se olharam: quem é eu, Senhor? É eu? Não, eu não, Senhor, sou eu. Um dizia para o outro: quem é, Senhor? Quem é? Assim, espera um pouquinho que ele já vai ser revelado. Olha, meu irmão, eu sei que nós não temos para onde correr, nós não temos para onde fugir. Eu fico imaginando as lágrimas de Jesus, o choro, o pavor que ele teve ali naquela noite, no Getsemane, mas dizia: mas eu tenho que passar por esse momento, é terrível, mas eu vou ter que passar. E ele passou. E ele diz para nós também: tem de bom ânimo, eu venci. Aí na vida a gente passa também, é terrível, é horrível viver no meio de pessoas que não têm a mesma fidelidade a Deus e que não são dignas da sua confiança. E você tem que trabalhar e fazer a obra de Deus e perseverar, porque você pensa na vida eterna. Isso é difícil, é muito difícil, mas um dia isso vai acabar. E eu não quero me arrepender, eu não quero olhar para trás assim: ah, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito mais. Não, eu sei que é assim, eu não faço mais porque eu não posso, mas tudo que eu posso, eu faço. Eu faço com gosto, com amor e com devoção a Deus, porque sei que é uma coisa que vai durar para sempre, né? E o momento que a gente que Deus vai se manifestar, e haverá muito choro, muito lamento, muita, meu Deus, você vai chorar mesmo, você estará consolado. A vida é muito curta, não desperdice. Dedica a Deus, porque ela é um passaporte para a nossa vida eterna. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo.